Pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade então no nosso curso de cálculo e hoje a gente vai estudar a derivada de dois tipos de funções que já são um pouco mais específicas, mas também são muito importantes, que são as funções trigonométricas inversas, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente e outras, e a função logarítmica, tá? Que a gente vai entender como que é a derivada dessas funções. Nessa primeira parte, a gente vai se concentrar nas funções trigonométricas inversas, tá? Essa parte que a gente está estudando hoje, ela é referente ao conteúdo do livro do Sturt, da página 185 a 194. Então, vou desaparecer aqui e vamos começar a falar especificamente do que a gente vai estudar. Então, para eu falar de função trigonométrica inversa, eu vou lembrar, vamos conversar um pouquinho sobre função trigonométrica. Vamos pegar uma função trigonométrica como exemplo, que é a função f de x igual a seno de x. Tá? Essa função, a gente pode até escrever ela assim, ó, ela é uma função que ela vai do conjunto dos números reais, porque eu não tenho nenhuma restrição, né, para colocar no lugar do x, e ela leva no conjunto de menos 1 a 1, né, porque não existe valor de seno que é menor que menos 1 ou maior do que 1. Então, o nosso contradomínio é de menos 1 a 1. Então, a gente até escreve assim, né, a função que leva de x até seno de x. Vamos dar uma olhadinha no gráfico dessa função, relembrar, só para a gente usar esse gráfico depois para a gente explicar como que são as funções trigonométricas inversas. A gente já viu essas funções no longo do curso, mas vale a pena nesse caso aqui a gente explicar de novo. Então, a função seno, ela tem um gráfico mais ou menos desse tipo. É um gráfico periódico, né? Esse é um esboço do gráfico, né? É um comportamento mais ou menos desse tipo. Isso daqui teria que ser sempre simétrico, tá? Essas ondas simétricas. Esse ponto que está aqui, e lógico, né? Isso aqui eu tenho desenho limitado, mas isso se estende tanto para mais infinito quanto para menos infinito, tá? E aí, esses alguns pontos que são importantes é aqui, por exemplo, que é o π, e aqui para trás seria, portanto, menos π, né? Ou aqui, que é o π sobre 2, e aqui, que é o pico, né, onde ela atinge, que seria também menos π sobre 2. E aqui, né, onde ela zera, é quando completa um ciclo que é 2π. E aqui seria em menos 2π. Então, se a gente olhar essa função da maneira que tem o gráfico, a gente vê que ela não é uma função bijetora. Isso significa que existe valor de y que tem mais de um valor no domínio que tem y como imagem, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, né, existem vários valores de x que fazem com que esse ponto seja imagem. Então, essa função não é inversa. Então, não faz sentido eu falar da função inversa da função seno utilizando esse contexto. Mas, se eu me limitar a falar da função seno nesse intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2, nessa região aqui do domínio, né? E, portanto, a minha curva de interesse seria essa curva que está aqui, né? Que eu vou tentar destacar passando por cima. Nessa região, eu tenho como falar de função inversa, porque essa função que eu destaquei, essa função que está aqui, que está destacada, ela é uma função que pode ser invertível, né? Então, eu tive que restringir o domínio da minha função seno de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, eu posso escrever aqui embaixo, vamos escrever no fundo, é uma função diferente porque eu vou mudar o domínio. A lei que associa elementos do domínio ao contradomínio é igual. Continua sendo a função, eu vou definir a função f, só que ao invés de eu colocar como domínio os reais, conforme está aqui, eu vou colocar como domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. E como contradomínio, continua sendo de menos 1 a 1, né? Que é o que acontece ali conforme a gente pode ver no gráfico. A lei que associa valores do domínio ao contradomínio continua sendo seno de x. Então, a função é a mesma, só que o gráfico dela agora é esse gráfico que está aqui em vermelho. Para essa função, faz sentido de falar função trigonométrica inversa.
E a inversa dessa função nada mais é do que eu inverter os papéis. Aquilo que era domínio vai virar contradomínio, o que era contradomínio vai virar domínio. Então, eu vou fazer aqui de novo do lado, né? Essa aqui é a função f. A minha função inversa seria, a gente denota a função inversa por f menos 1, né? Seria então uma função que sai de menos 1 até 1 e vai até menos π sobre 2 a π sobre 2. E a gente associa nessa função inversa cada x, associa um cara que a gente denota como arco seno de x. Uma notação que é equivalente a essa, né, o pessoal usa também seno a menos 1. Então, você pode escrever isso como sendo... Eita, sumiu aqui. Pode escrever isso como sendo seno a menos 1 de x, que são notações equivalentes. Como que é o gráfico dessa função inversa que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, de novo, né, eu vou fazer o eixo y, o eixo x. Só que aqui eu vou me limitar de menos 1 até 1. Tá? E aqui, na hora de fazer o eixo y, deixa eu fazer um pouquinho melhor, que eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, vamos pensar aqui, fazer de novo. Pegar o eixo aqui, né? Que a gente tem algumas formas. Aqui tem uns eixos. Vou pegar esse eixo que está aqui que ele faz, que fica mais bonitinho. Então, vamos fazer assim. E aí a gente carrega isso para o centro. E agora a gente pode desenhar o gráfico. Então, eu vou anotar aqui as posições menos 1 e 1. E aí, olhando para esse gráfico, né, eu inverti. Né? Aqui, nesse gráfico anterior, aqui é do meu 1 e aqui é o meu menos 1. Então, estou olhando ao contrário. Quando o meu x está no menos 1, o meu y está em menos π sobre 2. Então, eu vou começar essa função aqui em menos π sobre 2. E aqui é o meu π sobre 2. Então, eu vou começar aqui, né? Essa função, à medida que meu valor de x vai aumentando, que no caso seria esse caso aqui, né? O meu valor de y vai aumentando, então eu vou tendo um comportamento mais ou menos dessa forma, até chegar aqui em x, e depois ele vai tendo esse comportamento. Né? Então, é como se eu tivesse pego essa curva que está aqui e invertido ela, inverti os papéis dos eixos, tá bom? Então, é assim que trabalha a função trigonométrica inversa. Se a gente reparar, a função trigonométrica inversa, ela nos dá como resposta um arco. Né? Então, vamos fazer aqui alguns exemplos. Né? Vamos supor, então, que eu tenho a minha função f, vou pôr menos 1. Vamos pôr a função f de x, né? Porque a gente fala menos 1 só para indicar que ela é inversa de uma que a gente conhece, mas a gente pode falar que a nossa função f de x é igual ao arcosseno, faltou o c, o arcseno de x. Então, vamos fazer alguns exemplos. Né? Quando o meu x vale, por exemplo, aqui eu tenho que dar um valor de seno, vale meio. Então, eu escrevo assim, qual é o arcosseno de meio? O que eu quero saber é, dentre o arco de menos π sobre 2 até π sobre 2, qual é o arco cujo seno é meio? Né? E esse arco é π sobre 6. Por que isso? Né? Pois seno de π sobre 6 é igual a meio. Tá certo? Então, a função trigonométrica inversa, conforme o próprio nome diz, ela faz o trabalho contrário da função trigonométrica. A trigonométrica eu dou um arco, ela me devolve o valor do seno, no caso da função seno, né? E no caso da função arcseno, eu dou o valor do seno e ele me dá que arco que tem aquele seno. Então, é o processo contrário. Vamos fazer mais um exemplo aqui
para a gente identificar como faz isso. Então, se eu chego aqui f de x de raiz de 2 sobre 2, isso vai ser o arco seno de raiz de 2 sobre 2, e isso daqui é π sobre 4. Tá? Pois, né, por que é π sobre 4? Porque o seno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá? Não tem conversa. Beleza. Generalizando essa ideia, né, se eu tiver uma função f de x, ou escrever, ao invés de f de x, escrever y igual ao arco seno de x, eu posso então escrever que o seno de y é igual a x, né? De forma equivalente, se eu definir a função como f de x igual ao arco seno de x, eu posso dizer que o seno de f de x é igual a x. Então, se eu definir a função desse jeito, seria uma maneira de reescrever essa mesma igualdade. Então, essas coisas são equivalentes, né? A gente pode até escrever, ao invés de sinal de implicação, escrever um sinal de equivalência aqui. Isso é importante para a gente, para o nosso desenvolvimento agora. Então, outra questão importante é essa restrição no domínio que a gente faz para a função seno, ela é um pouco diferente para o caso da cosseno. No caso da cosseno, nossa restrição vai de 0 a π, por conta do gráfico da função cosseno. No caso da função tangente, também é um pouquinho diferente. Nesse caso, é igual a da função seno. Então, cada função trigonométrica tem a sua restrição específica na hora de fazer a sua inversa. Bem, então vamos partir agora para a derivada dessa função, que é a derivada... Vou voltar aqui. Tá. A derivada dessa função, que é a derivada da função arcosseno. Então, na derivada da função arcosseno, o que a gente quer? Eu quero encontrar, se a minha função é esse cara aqui, eu quero encontrar quem é f' de x. Essa é a pergunta. Será que a gente consegue? Para a gente conseguir fazer isso, a gente vai fazer uso da noção de derivada implícita que a gente aprendeu na aula anterior. Então, vamos começar escrevendo a função. Eu poderia escrever y também, que seria equivalente, mas vamos escrever desse jeito que eu acho que é mais fácil de fazer a aplicação da derivada implícita. Então, fica arco seno f de x é igual a arco seno de x, simplesmente copiei. Por aquela equivalência que a gente viu agora há pouco, eu posso reescrever isso como sendo seno de f de x igual a x. Então, essas duas afirmações são equivalentes. Eu não sei, não tenho a menor noção de como faz derivada de arcosseno, mas essa expressão desse lado, eu já sei, eu tenho mais noção de como fazer a derivada. Então, eu vou fazer a derivada em relação a x dos dois lados dessa expressão. Como é que isso vai ficar? A derivada da primeira é a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar cosseno de f de x, e aplicando a regra da cadeia, vezes a f' de x, né? Derivada implícita, igual, do lado direito, a derivada do x é simplesmente 1. Tá ok? Então, fica a princípio dessa forma. Eu posso passar para o outro lado, então, da igualdade, né? De novo, escrevendo como isso sendo equivalente, que, vou escrever aqui também, né? Como sendo equivalente, que f' de x é igual a 1 sobre cosseno de f de x. Então, aqui eu já tenho a expressão da derivada. O problema é que eu não tenho quem é o cosseno da f de x. Eu não sei quem é f de x, eu sei quem é o x. Eu quero uma expressão da derivada em função do x, né? Seria uma maneira mais elegante de escrever. Então, o que a gente lembra, né? Vamos lembrar aqui embaixo, para a gente dar continuidade aqui em cima, que eu posso escrever que o cosseno ao quadrado de f de x mais o seno ao quadrado de f de x é igual a 1. Então, eu posso isolar meu cosseno de f de x, então fica cosseno de f de x, escrevendo aqui, é igual a raiz, passando a raiz, né,
a raiz de 1 menos seno ao quadrado de f de x. Tá bom? Então, eu vou substituir. Só que, quem que é meu seno de f de x? É x. Então, eu posso substituir aqui em cima por 1 sobre. No lugar do cosseno, eu vou pôr toda essa expressão, que está aqui embaixo. Só que no lugar do seno de f de x, eu vou pôr x. Então, aqui vai ficar raiz de 1 menos x quadrado. Essa daqui é a minha f' de x. É a minha expressão. Tá? Então, essa é a primeira fórmula que a gente chegou. Então, quando eu quero derivar a função trigonométrica inversa arcseno de x, a minha resposta, a minha derivada dá essa. A gente não precisa, toda vez que for fazer a conta dessa arcosseno, desenvolver essa fórmula. Mas é interessante a gente ter noção de como isso funciona, para que, se a gente tenha que fazer algo parecido, a gente saiba como desenvolver. Tá bom? Dando continuidade, vamos fazer uma coisa similar para o caso do arco tangente. Então, de novo, né, a gente vai escrever aqui a função f de x é igual ao arco tangente de x. De maneira equivalente, isso daqui fica que minha tangente de f de x é igual a x. Posso escrever dessa maneira. E agora eu vou fazer a derivada aqui dos dois lados em relação a x. Né? A derivada da tangente é secante ao quadrado vezes a derivada da f, regra da cadeia, igual a 1. Vou passar para o outro lado, então vai ficar f' de x igual a 1 sobre secante ao quadrado de x. E aí a gente vai de novo apelar para as nossas relações. Né? Vamos começar naquela trigonométrica. Desculpa que só um detalhe. Perdão. Aqui é secante ao quadrado de f de x. Então, aqui é secante ao quadrado de f de x. E aqui, obviamente, também é, aqui embaixo. Tá? Então, é secante ao quadrado de f de x. Então, o que a gente vai lembrar aqui? Que o cosseno... Vou colocar de um arco x genérico para ficar até mais rápido da gente escrever. Tá? Então, vai ficar assim. A relação trigonométrica que a gente conhece é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se eu dividir todos os termos por cosseno ao quadrado, esse primeiro fica tangente ao quadrado de x, o segundo fica 1 e do outro lado da igualdade fica secante ao quadrado de x. Estou fazendo isso meio rápido porque a gente já fez isso antes. Então, essa secante, se eu isolar a secante de x, fica raiz, considerando só a parte positiva, tá? De 1 mais tangente ao quadrado de x. Então, eu vou fazer essa substituição aqui. Ó. Vou reescrever isso aqui como sendo 1 sobre a raiz, né, de... Na verdade, eu não preciso isolar nesse caso. Né? Eu isolei à toa. Desculpa. Então, aqui nem precisava fazer esse passo. Né? Porque ali na nossa expressão aparece secante ao quadrado. Então, esse passo é inútil. Então, no lugar da secante ao quadrado, eu vou pôr tangente ao quadrado da f de x, que nesse caso a gente está estudando f de x, mais 1. E a gente sabe, né, que a tangente da f de x é igual a x. Então, isso fica 1 sobre x quadrado mais 1, que é o que a gente queria demonstrar. E essa é a derivada da nossa função arco tangente. Então, aqui a gente deduziu mais uma derivada de função trigonométrica inversa. Veja, essas expressões elas não são tão simplesinhas de decorar, ainda mais que são várias, então acabam confundindo. Então, a ideia de saber a dedução ela é importante porque no momento que você não lembrar da fórmula, você pode recorrer à dedução e se dar bem. Tá? Vamos fazer agora alguns exemplos de aplicação dessas fórmulas que a gente viu. Então, a primeira conta que a gente vai fazer é a derivada dessa função f de x igual a 1 sobre o arcosseno de x. Então, aqui vai ser nosso item A. Tá? Item A.
Então, no item A, para eu derivar isso daqui, eu preciso aplicar a regra do quociente. A regra do quociente fica sendo, a minha derivada f' de x é igual a derivada do primeiro, aliás, a derivada de cima é zero, porque a derivada é de 1, vezes o de baixo. O de baixo, pouco importa o que é, já que vai multiplicar por zero, então, vezes o arco sendo de x. Mas esse termo todo vai se anular. Menos o primeiro, que é 1, vezes a derivada do de baixo. A derivada de baixo, a gente deduziu a fórmula, que é 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. Não é isso? A fórmula lá em cima, que a gente deduziu, leva a isso. Então, a gente usou essa fórmula aqui. Não terminou, né? Aplicando a regra do quociente, agora eu tenho que dividir aqui embaixo pelo arco seno de x ao quadrado. Tá bom? Então, aqui só arranjando um pouco melhor essa conta, eu posso imaginar que isso aqui está dividido por 1, né? Isso aqui tudo é zero, né? Então, pouco importa quanto isso vale. Então, fica, na verdade, a razão de duas frações. Essa fração aqui, menos 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado, dividido por arco seno ao quadrado de x. Eu vou, então, manter a primeira e passar a segunda multiplicando. Então, vai ficar como resposta, né? Arco seno de x, tudo isso ao quadrado, dividido pela raiz de 1 menos x quadrado. E essa seria a nossa resposta. Então, eu não só usei a questão da regra da derivada da função trigonométrica, como eu também tive que usar a regra da cadeia aqui. Tá? Nosso segundo exemplo, o item B, eu vou usar agora, ele envolve o arco tangente. E a nossa função, eu vou copiar aqui, porque pode ser que a gente abaixe a página. Então, fica x vezes o arco tangente da raiz de x. Então, eu quero derivar isso. Olha o nível que a gente está, né? É o tipo de função que a gente está conseguindo encontrar derivada. Se fosse por limites, da forma que a gente definiu, esquece. Então, vamos lá. A regra que a gente tem que aplicar nesse caso é a regra do produto. Né? Eu tenho o produto de duas funções. Uma função é o x, outra função é o arco tangente de x. Então, vamos lá aplicar a regra do produto. Então, a minha derivada é f' de x. Vai ficar, a derivada do primeiro é 1, né? Porque é a derivada de x vezes o próprio arco tangente de x. Arco tangente da raiz de x, né? Mais o primeiro, que é x, vezes a derivada do arco tangente. A derivada do arco tangente, a gente viu que é 1 sobre 1 mais x quadrado, né? Então, essa é a derivada do arco tangente. Só que, veja, eu não estou com x aqui dentro, eu estou com raiz de x. Então, a gente vai substituir esse x quadrado que está aqui por raiz de x. Então, vai ficar, estou escrevendo para ficar claro o que vai acontecer. Raiz de x ao quadrado, vezes a derivada do raiz de x, que a gente já fez, é 1 sobre 2 raiz de x. Beleza? E aí a gente vai ter que manipular essa continha. Então, isso vai ficar igual, nessa primeira parte, né, é arco tangente de x mesmo, arco tangente de x, mais, nessa segunda parte, enfim, dá para fazer várias coisas, né? Eu posso passar esse cara aqui multiplicando lá para cima, então fica meio que multiplica o x vezes x elevado a menos meio, tudo isso dividido por 1 mais x, né? Porque aquele raiz de x quadrado ficou x. E ali, né, o x multiplicado por x elevado a menos meio, vai ficar x elevado a meio, que é a raiz de x. Então, a nossa resposta final vai ser f' de x é igual ao arco tangente de x mais meio, que multiplica o raiz de x dividido por 1 mais x. Beleza? Então, essa é a nossa resposta final aqui do nosso exemplo, do nosso exercício. Beleza? Então, o que acontece é que não são só essas duas derivadas. A gente encontrou a derivada da função arco tangente e arco seno.
Mas existem outras 4 que a gente precisaria encontrar. Eu não vou deduzir essas fórmulas, mas são fórmulas cuja a dedução é muito similar ao que foi feito aqui. Então, eu só vou escrever. Então, a derivada, se a minha função f de x, vamos escrever de preto, na verdade, né? Se a minha função f de x for igual a arco cosseno de x, então a derivada dessa função ela é menos 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. É parecida com a do seno, né? Não acaba não mudando muito. Se a minha função f de x ela é arco, arco secante de x, então a minha derivada, f' de x, ela vai ser 1 sobre, acabou ficando perto do outro ali, 1 sobre x raiz de x quadrado menos 1. Então, essa seria uma outra forma. Vou fazer um mais para baixo para ficar separadinho. Se a minha função f de x fosse arco cossecante, olha o tamanho dessa expressão, né, de x, a derivada dessa função, f' de x, ela seria menos 1 sobre x raiz de x quadrado menos 1. E por fim, a que está faltando é do arco tangente. Se a minha função f de x for arco tangente de x, a derivada dessa função, né, aqui é uma implicação, a derivada dessa função, ela é, desculpa, arco cotangente, tá? Aqui eu falei besteira. É tanta variação. Então, se a função for arco cotangente de x, a derivada dessa função ela é menos 1 sobre 1 mais x quadrado. A gente vai encontrando os padrões, né? Que, por exemplo, a da arco tangente é essa expressão só com o sinal trocado. Então, é só trocar o sinal, já encurta um pouco a quantidade de coisas que a gente precisa decorar. Então, essas seriam as derivadas trigonométricas. Lembrando, né, que notações equivalentes, por exemplo, nesse caso aqui, né, a notação equivalente de, eu poderia escrever esse meu f de x como sendo cosseno a menos 1 de x. Isso é igual a escrever arquicosseno. Então, dependendo do livro, está escrito dessa forma, dependendo do livro, está escrito dessa forma. Então, é bom ficar esperto quanto a isso, porque pode aparecer na lista de maneira diferente. E o treino da aplicação dessa derivada, ele é similar ao que a gente fez nos exercícios anteriores, e a gente depois vai acabar exemplificando isso em outras aplicações. Tá joia?